Muito bem, pessoal. Estamos iniciando mais uma videoaula. Na videoaula de hoje trataremos a respeito de algumas noções de macroeconomia, diferenciando ela também da microeconomia. Então, o que é macroeconomia? Como o nome dela mesmo diz, macroeconomia ela trata do todo. Ela é uma visão telescópica, ela trata de recessão, de progresso, de inflação, então de questões de balança comercial. Ela não trata da minúcia, da propriedade pequena, ela trata do Brasil, do mundo. Então é algo macro, algo geral a respeito de como está ocorrendo a economia. Se fala muito nos telejornais hoje em dia, e também pelos meios da rede da internet. Microeconomia, pessoal, ela já estuda a unidade, ou seja, a individualidade, a família, o indivíduo. Então, ela diz respeito a situações econômicas que ocorrem na individualidade. É claro que essa microeconomia, o conjunto dela vai formar a macroeconomia. Mas o estudo da microeconomia é a respeito simplesmente da unidade de produção, unidade doméstica, unidade familiar. Certo? Vocês têm mais detalhes aí no PDF, a gente distribuiu para vocês também. Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos na economia, num dado período de tempo. Normalmente é num ano que você mede o Produto Nacional Bruto de ano em ano, certo? É ano fiscal. Em 2021 nós vamos ter um Produto Nacional Bruto. Então o que se produziu? Então não é, por exemplo, ali o preço do trigo, o preço da farinha, é o preço final, é o preço do pão. Não é o preço do boi, o preço da vaca, ou é o preço da carne, lá quando é vendida ao consumidor, ou o preço da carne assada que é vendida lá na churrascaria. Então é produto final. Também vai entrar aí produtos exportados, né? Então quando tu não consome o produto final, por exemplo, tu exporta a soja, entra no PNB. Não vai ser o azeite de cozinha vendido ao consumidor assim, o soja que é vendido para outros países. Tá? E é claro, o consumo interno, daí sim vai ser o azeite de cozinha, vai ser lá, não vai ser o farelo de soja, vai ser lá a carne que é vendida lá no final para o consumidor, né, quando entrar na ração, e assim por diante. Então é produto final quando é consumido ou quando sai do país que é exportado, certo? Aí conta no PNB. Quanto maior, melhor. Mais desenvolvimento da economia, mais produção a gente vai ter. Inflação. Inflação, o que é inflação? Então, eu, na minha idade, já sofri períodos drásticos de inflação, muito rigorosos. A maioria de vocês conhece pouco a respeito da inflação, né, que é um crescimento persistente, ou seja, não adianta o preço, por exemplo, o preço do arroz subiu de 5 para 10 e ficou em 10, não é inflação, é um crescimento isolado de um preço. E generalizado, ou seja, não é só o arroz, é o feijão, o arroz, a soja, o milho, a gasolina, a escola, a cerveja, o refrigerante, enfim, todos os produtos que aumentam de forma geral, não é um só. Uns podem aumentar mais um pouco, outros menos, mas é generalizado, então persistente e generalizado, no nível de preço. Então, subir só um produto não adianta, só um setor também não. Então, existem muitas flutuações de preço, safra entre safra, que a gente é familiarizado. Não é inflação. São situações esporádicas conforme o produto que acontece. Certo, pessoal? Então, inflação tem que crescer. É um crescimento contínuo, não para, cresce hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, vai sempre crescendo. Em geral, são todos os produtos, uns mais, outros menos, para configurar inflação. Custos da inflação. Quais são os custos que a inflação nos gera? Custo de bem-estar, né? Aquele que atinge diretamente a nós. Então, geralmente, a moeda vai perdendo o poder de compra e, geralmente, o salário corre atrás. Tá? O salário é corrigido depois. Então, a gente vai ter menos bem-estar. A gente vai poder comprar menos carne, vai poder fazer menos lazer, enfim, cada vez vai diminuindo mais. Então, estoura mais no consumidor. Esse é o custo de bem-estar. Custos distributivos, eles são distribuídos em favor geralmente de governo, pessoal. Então, a favor do devedor e contra o credor, contra quem empresta, né? Tu emprestou um dinheiro, teve inflação, a pessoa, se não tem um índice de correção da inflação, a pessoa vai pagar menos em valor real daquilo que deve, tá? Então, e assim por diante. Tem outros custos ali que são distributivos que vocês têm no PDF, certo?
Vamos adiante. Custos alocativos, né? Então, são alocados em determinados setores. Então, um setor pode ter mais inflação que outro. Então, pode ter mais suba de aluguel e menos de alimentação. Pode ter mais suba de combustível e menos de custo de estudo. E assim por diante. Tá? Então, são custos que são alocados em determinados setores mais que nos outros. Certo? Causas da inflação. Quais são as causas da inflação? Principais causas são as monetárias, né? Porque se não existisse a moeda, pessoal, não existiria inflação. Então, na economia de escambo, que a gente já falou em outras aulas, não poderia existir inflação, teoricamente, né? E na prática também não. Então, só porque existe a moeda. Então, a moeda, ela regula. Tu vende por um determinado preço para o teu produto e compra outro por um determinado preço. Então, se esse preço for aumentando em moeda, em valor monetário, aí que é a inflação. Não teria como se não existisse moeda, né? Porque seriam somente trocas. Eu vou trocar o arroz pelo soja, então seriam subas relativas. Um sobe mais, o outro sobe menos, seria dessa forma aí. Então, o custo, a causa principal é a moeda. Quanto mais moeda tiver no mercado, maior, teoricamente, pode ser a inflação, porque as pessoas vão querer comprar mais e tendo uma oferta igual, que a gente vai ver depois em oferta e procura, essa ocorreria, então, a suba dos produtos, que vai ocasionar a inflação. Certo? Vamos adiante aí. Causas não monetárias. Bom, é um fenômeno eminentemente monetário, mas tem algumas causas que não são monetárias que podem também levar à ocorrência da inflação. Vamos a elas. Redução na produção. Então, quando existe uma produção menor, deu uma quebra de safra, ocorreu uma enchente, uma seca, enfim, qualquer coisa do gênero, e reduziu a produção, então essa produção menor vai resultar em uma oferta menor. As pessoas vão ter as mesmas necessidades e vão querer comprar igual, então vai aumentar o preço do produto, gerando inflação. Tá? Aumento dos preços internacionais de bens importados. Tu pode não ter alteração aqui, mas tem alteração fora. Então, alguns produtos básicos, por exemplo, remédios, princípio ativo do remédio, de agroquímicos, enfim, são importados, né? Ou alguns tipos de adubo também são importados, fósforo, a gente sabe na agricultura que a gente usa bastante, né? Então são importados. E esses produtos aumentando lá fora, vai gerar aqui inflação também, vai aumentar, colaborar para a inflação. Aumento excessivo de salários. Se tu aumentar salários além daquilo que é produzido, além do crescimento da produção, da economia, vai gerar inflação porque as pessoas vão comprar mais. Comprando mais, a produção não aumentou, então tu vai poder também gerar inflação. Então, para te aumentar o salário, tu tem que aumentar o produto disponível também. Né? Então, tem que ser uma coisa que andar junto com a outra. Oligopólios, aqui não está o monopólio também, entraria também aqui. Então, quando poucas pessoas ou poucas empresas controlam o produto, eles podem colocar o preço que quiserem. Né? Então, por isso que é tão saudável a concorrência, né? Quando a concorrência é perfeita, quando tem bastante gente produzindo, daí o mercado é que vai formar o preço. Esse seria o ideal na economia capitalista. Aumento do déficit governamental. Então, quando o governo gasta mais do que arrecada. Isso aí vocês escutam muito nas redes sociais, nos jornais, né? Então, cada um diz uma coisa, né? Então, mas a realidade é essa, pessoal. Se o governo gastar mais do que arrecada, ele vai produzir mais moeda. Vai botar mais moeda no mercado e isso vai gerar inflação, que é uma coisa que não é boa para ninguém. Formas de combate à inflação. São duas, basicamente. Contração da demanda agregada, né, por apertos na política monetária, ou seja, tu produzir menos moeda, né, e na política fiscal. Daí tu colocar também mais impostos, tu colocar mais tributos para segurar o consumo. Tá? Pode essas duas são as melhores, tá? As duas juntas, né? Então, produzindo menos moeda e trabalhando com a política fiscal também, certo? E controle de preços e salários. Essa aí comprovadamente não funciona, pessoal. Tivemos aí no plano cruzado, os fiscais do Sarney e outras coisas mais aí, com tabelar preço, tá? Então, não funciona, isso aí não dá certo. Já se comprovou várias vezes, porque na hora que tu solta, que tu tira o tabelamento, o controle, volta a inflação pior do que era antes. Isso aí a gente já experimentou alguns anos atrás, aí no final do século passado, e comprovou que não funciona mesmo. Tá?
E era por isso, por aí a aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos